O Supremo retomou o julgamento de ações que questionam a constitucionalidade das emendas de relator, também chamadas de orçamento secreto. A discussão sobre a transparência das emendas de relator chegou ao Supremo por meio de ações propostas pelo PV, PSOL, PSB e Cidadania. Para as legendas, a liberação desses recursos da forma que está sendo feita prejudica a moralidade, a legalidade, a transparência, a publicidade e o controle social das contas públicas. Os ministros do STF julgam se essa modalidade de liberação de recursos é constitucional. A relatora das ações é a presidente da Corte, ministra Rosa Weber. No voto, ela afirmou que, por ter caráter anônimo, a criação e execução de despesas por emendas de relator são incompatíveis com a Constituição. Elas só podem ser usadas para a correção de erros e omissões. Rosa Weber destacou ainda que a utilização para criar novas despesas ou ampliar programações previstas na lei orçamentária é indevida e deforma o equilíbrio financeiro entre a União, estados e municípios, prejudicando a distribuição de recursos de forma racional e técnica, com risco de paralisação de serviços. A ministra reforçou que o orçamento secreto também desequilibra o processo democrático, porque beneficia determinados candidatos. Rosa Weber determinou que no prazo de 90 dias, unidades orçamentárias e órgãos da administração pública divulguem os dados sobre serviços, obras e compras realizadas com verbas públicas. Por fim, propôs a seguinte tese: as emendas do relator geral do orçamento destinam-se exclusivamente à correção de erros e omissões nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, vedada sua utilização indevida para o fim de criação de novas despesas ou de ampliação das programações previstas no projeto de lei orçamentária anual. Na retomada do julgamento, o ministro André Mendonça rejeitou as alegações sobre a inconstitucionalidade no que se refere ao princípio da legalidade e ao regime constitucional das emendas parlamentares. Assim, julgou parcialmente procedente os pedidos feitos nas ações. Fixado o prazo de 60 dias, determino, nos termos do meu voto, aos arguidos que, em primeiro lugar, normatizem as emendas do relator geral de modo a explicitar a priori os fundamentos levados periodicamente em consideração para fixar o volume financeiro da execução pertinente ao RP9 e respectivos critérios de rateio desse montante entre as duas casas do Congresso, respectivos órgãos, com especial atenção à Comissão Mista de Orçamento. Em segundo lugar, passem a garantir às emendas de relator identificadas pelo RP9 o mesmo nível de transparência e controle verificáveis na execução referente aos RP6 e RP7, que são as despesas, as emendas individuais e de bancada. O ministro Nunes Marques também julgou parcialmente procedente os pedidos. Defiro parcialmente os pedidos formulados, julgando-os procedentes, ou parcialmente procedentes no caso, de modo a tão somente reconhecendo a contrariedade aos princípios da transparência e da publicidade, determinar que o Congresso Nacional, nos 30 dias corridos, proceda a ajustes necessários no orçamento de 2022 e seguintes, quanto à execução das despesas indicadas pelo classificador RP9, despesas decorrentes de emenda do relator do projeto de lei orçamentária anual, de modo que todas as demandas de parlamentares voltadas à distribuição de emendas de relator geral, independentemente da modalidade de aplicação, sejam associadas aos respectivos parlamentares requerentes e registradas em plataforma eletrônica centralizada mantida pelo órgão central do Sistema de Planejamento. O julgamento sobre o chamado orçamento secreto foi suspenso agora há pouco e nós vamos conversar com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações. Boa noite, Marta. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, votaram os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. O ministro Alexandre de Moraes apresentou o voto médio, entendendo que, para se manter
As emendas de relator, elas devem obedecer o mesmo critério de transparência das emendas individuais. O ministro Dias Toffoli também apresentou um voto médio nesse mesmo sentido. Já os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia acompanharam integralmente o voto da relatora, entendendo que as emendas de relator são inconstitucionais porque ferem princípios da transparência e da publicidade, entre outros. Depois do voto da ministra Carmen Lúcia, o julgamento foi suspenso e será retomado na segunda-feira com o voto do ministro Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. A sessão vai acontecer pela manhã, na segunda-feira, no encerramento do ano judiciário. É com você, Flávia. Obrigada, Marta.